Boa noite a todos. Do livro Seara dos Médiuns. Incrédulos. Reunião pública de 9/5/60. Dissertação. Regozijar-se-iam, sim, com a verdade que nos enriquece de otimismo e consolo. Se pudessem, acalentariam a claridade da fé com a emoção dos cegos que recobrassem repentinamente a visão diante da alvorada, deslumbrados de júbilo. Se pudessem, estariam erguidos à confiança como árvores generosas levantadas para o céu. Contudo, transitam na terra a feição de alienados mentais que a ciência nos vê. Terrenos devastados pelo incêndio das paixões, acabaram dominados pelos vermes do materialismo que lhes corroem os últimos embriões de esperança, muitas vezes em festins de sarcasmo. Quereriam vibrar ao calor da convicção na sobrevivência, mas trazem o coração enregelado pela névoa da morte. São legisladores e não procuram as leis profundas que regem a vida. São professores e não conhecem a essência das lições que transmitem. São médicos e não auscultam os princípios sutis que organizam as formas. São juízes e não estudam as reações do destino nas vítimas do mal que lhes são dadas a exame. São advogados e não identificam a santidade do direito. São artistas e não buscam a glória oculta da arte. São operários e não percebem a substância divina do trabalho. São pais e mães e não pressentem a sabedoria com que se lhes estrutura o alicerce do lar. Incrédulos tateiam na sombra que lhes verte do cérebro mergulhado na incompreensão. Não lhes agraves os padecimentos com palavras amargas, injuriando-lhes as opiniões, mas abriremos as feridas que lhes sangram no peito. O azedume estabelece para os espíritos viciados na irritação 6 modalidades de tributos calamitosos: a perda do trabalho, a perda do auxílio, a perda do equilíbrio, a perda da afeição, a perda da oportunidade e a perda de tempo. Diante deles, nossos irmãos que se tresmalharam na irresponsabilidade e no desespero, desdobremos a abnegação, a tolerância e a caridade, multiplicando as obras da educação e os valores espontâneos do bem. Porque toda criatura que nega a paternidade de Deus e recusa admitir a existência da própria alma está carecendo de socorro no hospital da oração e no abrigo do bom exemplo. Então vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, elevando o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, que é Pai de amor, de misericórdia, a Jesus, o Mestre, Irmão Maior, rogando a eles, permitam que os amigos, os mentores espirituais dessa casa, possam se aproximar de nós, trazendo os fluidos positivos de amor, de paz, de serenidade, e que nós possamos assimilar esses fluidos de maneira a serenar os nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos melhor as lições que vamos aprender na noite de hoje. Seja conosco, Jesus, neste momento. Que assim seja. Então, hoje nós vamos fazer um aprofundamento. Nós vamos estudar identidade dos espíritos de novo. Nós já estudamos 2 vezes, essa será a 3ª vez que a gente vai estudar com outra abordagem, né, com outros autores. Porque é muito importante essa identidade dos espíritos. Então, nós vamos estudar, fizemos 3 grupos, vamos estudar o Fenômeno Espírita de Gabriel Delane, Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis,
e o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então, vamos começando o nosso aprofundamento, Identidade dos Espíritos. O grupo 1 estudou o livro Fenômeno Espírita, Gabriel Delany, terceira parte, capítulo único. Quem é o grupo 1? A Karen, vem cá. Boa noite a todos. Bom, a gente tratou a questão do fenômeno espírita pelo Gabriel Delany, né? E ele é um contemporâneo de Kardec, né? Isso foi uma informação que a Marleninha acrescentou para a gente. Bom, o espiritismo, a primeira coisa que é tratada por ele é que o espiritismo não é uma religião. Mas a gente tem que analisar o que é que significa a palavra religião para cada um, né? Porque, às vezes, algumas pessoas dizem, bom, religião para mim é um estudo, ou é uma fé que nos leva a Deus. Então, isso é um caso. Para outros casos, a religião é algo imposto. Então, o que ele quer dizer aqui é que o espiritismo não é uma religião, ou seja, não tem nada que é imposto, não tem dogmas, não tem rituais, ok? Aí a questão tratada também é da evocação dos espíritos. Que para a gente fazer isso tem alguns, colocar assim entre aspas, alguns passos que a gente tem que seguir, né? E o primeiro deles é a questão da concentração. Então a gente tem que realmente se voltar para aquilo que a gente quer, se concentrar naquilo, focar naquilo. Então esse é o primeiro passo. Que é um exemplo que a gente está aprendendo nas nossas reuniões, né? Um outro passo é a questão da regularidade, né? A gente tem que estar, na verdade, o que a gente aprendeu também, que está nos mesmos dias, nos mesmos horários, em constância, né? Em frequência, para a gente atingir essa questão da evocação dos espíritos, que tem o grupo de mentores que já está acostumado na casa com aquele trabalho. Então, tem essa questão da disciplina, né? E que também, isso eu que falo, né? A questão da disciplina também já leva para o respeito, que para mim já aumenta muita questão aí do que vai dar certo, né? Bom, aí até também o que foi citado, que às vezes a gente pode achar assim, nossa, tá difícil, parece que eu não estou conseguindo evoluir, ou não tem nenhuma manifestação de espírito em mim, ou eu não sou médium, né? E foi citado a questão dessa persistência do Dr. Sirias, né? Que ele não sentiu a ação dos espíritos em menos de 20 sessões. Então, assim, foi muito tempo, foi muita persistência dele para conseguir perceber as primeiras manifestações. E às vezes acontece também dos espíritos eles não conseguirem se expressar por alguns fatos. Um dos fatos aqui é a questão do círculo, né? O círculo de concentração, por exemplo, o grupo, ele não tem as condições exigidas para a exteriorização. A questão do equilíbrio, da concentração, da energia que está envolvida em todo o grupo, então ele não consegue, às vezes, se manifestar por isso. E, às vezes, também pode acontecer do espírito que está sendo evocado, ele ter outras, vou colocar entre aspas, outras funções. Às vezes ele está ocupado, ele está em outra situação, ele está em outro trabalho, então às vezes ele não se manifesta. E às vezes também ele não tem noção do nível que ele está, do grau na erraticidade que ele está. E até hoje eu aprendi, erraticidade é o plano espiritual, né, Silvia? É isso mesmo. Então, às vezes, o espírito ele não tem noção ainda, ele não despertou, ele não sabe que ele está nesse plano, então, às vezes, ele não se manifesta quando ele é evocado, né? E da mesma maneira que, às vezes, ele não consegue se manifestar porque, às vezes, o nosso círculo ele não está com as condições para ele conseguir se expressar, às vezes é porque ele também não sabe. Então, da mesma maneira que a gente tem que aprender, ele também tem que aprender para se manifestar. E aí o que é colocado para nós aqui é que, muitas vezes, às vezes a gente pode acreditar que
os espíritos que se manifestam, eles são sempre espíritos superiores, o grau de moralidade deles é muito maior que o nosso, às vezes a gente se rebaixa. E, na verdade, não. O grau de erraticidade deles varia da mesma maneira que o nosso. Então, pode acontecer manifestações de espíritos mais evoluídos e inferiores, o mesmo grau que o nosso, né? E eles não, e por isso que dizem que às vezes a gente acredita que por eles serem espíritos já desencarnados, eles têm faculdades diversas, eles desenvolveram outras faculdades, outras habilidades, e isso não é verdade. E aqui a última, o ponto mais importante é que a questão dos espíritos que se manifestam, às vezes pode acontecer que não mais acontece, né? Pode acontecer, mas muito dificilmente, de às vezes um espírito se manifestar como um espírito mais evoluído. Vou citar o nome que vem à minha cabeça, que é o mais fácil, a gente viu também, que é Jesus. Então, às vezes, pode ter algumas comunicações bem frívolas, assim, bem inferiores, ele falando que é Jesus, e a gente tem que desconfiar, né? Então, o que é colocado é para a gente evocar realmente espíritos que nós conhecemos, né? Focar em comunicações, por exemplo, que a gente tem certeza que é aquilo. A informação que está vindo do espírito, a gente confirma. O exemplo que é dado é entre mãe e filho. Então, a mãe que fala com o filho, ela sabe que aquelas informações é da origem dela, do meio dela. Acho que eu falei tudo, né, gente? Ficou bem claro, né, gente? E essa questão de o espírito, às vezes, não saber que desencarnou, então a gente evoca ele e ele não vem, porque muitas vezes ele ainda se julga vivo, né? Basta a gente ver nas comunicações que a gente recebe, que a gente já tem recebido do COEN, alguns espíritos não têm a consciência que desencarnou. Então, eles continuam levando a sua vida da mesma forma, com as suas mesmas necessidades, de um tanto quanto mais confusos, porque eles não conseguem interação com o meio, com a família que eles viviam anteriormente. Então, eles, às vezes, eles se sentem privados, né, de uma conversa, da companhia da família. Então, às vezes, não adianta você vamos chamar o espírito fulano. Ele, mesmo que ele seja espírito, ele não vai, espírita, ele às vezes não vai nem falar assim, eu estou encarnado, eu não vou, né, falar. Eu até sei de uma história que é um amigo do meu pai, um senhor muito bom, muito generoso, trabalhou anos na reunião do Allan Kardec, na época ainda do Sodjalvo, daquele pessoal mais antigo, e ele faleceu e, passado um tempo, ele comunicou na reunião mediúnica. E ele conversando na reunião mediúnica normalmente com as pessoas. Aí, naquele momento, ele parou e disse assim, com efeito, eu desencarnei. Quer dizer, ele não tinha percebido até então, até aquele momento, que ele tinha desencarnado. Ele estava conversando com os amigos do grupo dele, né? E meu pai estava nessa reunião. E ele conversando normalmente. Aí, quando ele se percebeu desencarnado, aí ele começou a perguntar da família, do filho. Ele tinha um filho excepcional, que tinha que ter muitos cuidados, então ele já perguntou desse filho, foi perguntando de todo mundo, porque até então ele estava na reunião mediúnica, como encarnado e não como desencarnado. Você vê como espírita de longos anos, uma pessoa boníssima, trabalhadora, tudo, e não se percebeu desencarnado, né? Então, às vezes acontece isso, por isso que às vezes não ocorre a comunicação. E eles conseguiram a identidade justamente porque era um espírito companheiro de muitos anos, e ele foi conversando, foi trazendo o assunto, os médiums ali, ele foi perguntando das pessoas, então deu para perceber que era ele mesmo, sem sombra de dúvida, né? Não tinha como não ser. O grupo 2, Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis, notas complementares a 12. Tá ótimo. Boa noite. O Leon Denis, ele trabalha no livro dele
a primeira ideia de que o espírito é algo real. E como que ele trabalha isso? Simples, quase trabalho de historiador mesmo. Para quem não sabe, eu sou professor de história, então trabalho de historiador mesmo, cara. O que ele fez? Usou de fatos e de experiências, não só dele, mas de outras pessoas, de outros livros, que o livro dele vai falando assim, da página tal de tal livro, ele vai falando através de experiências e através de fatos reais que aconteceram, que os espíritos são reais. E mais importante, como? Que eles têm identidade. Então, ele foi numerando, inclusive, algumas características que comprovam a veracidade do espírito. São elas. Primeiro, o médium, ele recebe um espírito e analisa que aquele é realmente um espírito verdadeiro através da personalidade da língua. Tá certo? Personalidade da língua seria o jeito dele falar, seria a língua que ele usa, que é diferente. Né? Por exemplo, se nós recebêssemos um espírito inglês, ele começaria a falar inglês. Né? Seria isso. 2. Expressões familiares. Né? Que seriam o quê? Expressões familiares do espírito desencarnado. Né? Alguma coisa que ele fala, que ele falava com a mãe, com o pai, com o irmão, um jeito dele falar específico que faz com que seja algo verdadeiro também, né? Porque eu sou tal espírito, eu falo desse jeito. 3. Fenômenos da escrita. Então agora as mesmas coisas parecidas, só que para a escrita. A letra, o jeito de se escrever, muito semelhante. Aí falaram até no nosso grupo um exemplo que Chico Xavier uma vez, né, ele inclusive foi, entre aspas, utilizado num julgamento, e ele inclusive fez uma carta de um menino que tinha sido assassinado, e ele assinou com a própria assinatura do menino. Quer dizer, ali foi considerado que era algo real. 4. A escrita reconhecida do morto, também, ele começa a escrever em outras línguas, né? na língua quando ele estava encarnado aqui, né? E que provavelmente é desconhecido do médium. 5. Comunicações de fatos conhecidos unicamente pelo desencarnado, tá certo? Um nome, alguma coisa que somente o desencarnado saberia, tá? Ele dá exemplo de um assassinato no livro também, que ele foi assassinado, foi morto em algum lugar e só ele poderia saber aquilo. 6. Chamados diretos do falecido, quer dizer, alguma coisa que o falecido fala diretamente, né? Eu morri, eu sou assim, eu sou assado. 7. Estados psíquicos e sensações físicas peculiares. Né? O livro dá um exemplo de uma pessoa que tinha a mão queimada, então ela escrevia de um jeito diferente. E o médium pegava essa peculiaridade e começava a escrever de um jeito diferente. Aí teve outras pessoas que lembraram, eu sou destro e eu escrevo como canhoto numa psicografia ou coisa parecida. Né? E, por último, a própria aparição da forma. Né? A forma, né, aí seria um médium vidente que veria a própria forma, né? A forma do próprio espírito mesmo, né? Tá certo? Então, o próprio Leon Denis, ele fala o seguinte, que existem milhares e milhares de maneiras de se identificar que existem o espírito ali verdadeiro mesmo ali, que aquilo está, que aquela reunião mediúnica está realmente acontecendo verídica. Né? Ele fala que existem milhares de exemplos, mas ele vai falando vários e vários exemplos. Eu achei um livro bem bacana por causa disso. Ele é bem real, ele é bem factível, e ele vai contando essas histórias para a gente entender melhor essas coisas. Tá ok? Obrigado. Então, vocês perceberam que a abordagem que a gente está fazendo do Leon Denis, ele vem trazendo outras maneiras de se identificar o espírito. Porque nós, no outros estudos que nós fizemos, que Kardec fala muito, que a gente observar conteúdo, que é o grupo 3 que vai falar tudo isso. Então, mas quer dizer que existem várias maneiras, né? Hoje em dia está mais difícil ter essas manifestações físicas que ele tinha. Falou da mão de cera, né? de materialização. Então, hoje é mais difícil. Mas existem essas maneiras, sim, que existem até hoje, que podem ser comprovadas.
na reunião do Centro Espírita aqui, a gente faz mais pelo conteúdo mesmo, porque o nosso trabalho não é para provar que espírito existe, porque a gente já sabe que existe. O nosso trabalho, o intuito único é de socorrer, amparar, né, acolher os espíritos. Então, por conta disso, a gente faz essa abordagem da identificação dos espíritos através da linguagem, do conteúdo, né, que a gente... E pondo em segundo plano a identidade específica, pessoal mesmo do espírito, né? Não nos importa muito o nome, se João, se José. O importante é que é uma criatura que está ali necessitando de ajuda. Mas que existe essa maneira de se comprovar os espíritos nominalmente, dar nome, data, igual foi contado do Chico Xavier, que foi essa carta que ele recebeu desse aluno, desse menino que foi assassinado, ela serviu para inocentar, né? Tá no alto da justiça ali, é da história da justiça do Brasil, tem isso, o juiz aceitou essa carta, né? Então, existe essas formas mais materiais de se identificar o espírito. Foi chamado técnicos foi tudo muito técnico, porque um juiz não iria aceitar sem essas provas, né? Realmente teve que ter todas essas provas científicas, né, para que pudesse ser levado nos autos lá do processo para inocentar a pessoa. O grupo 3, o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, o item de 255 a 261. Tá bom. Boa noite, tudo bom? Ele chama de provas possíveis de identidade. É bastante controversa, pois os próprios espíritos muitas vezes assumem identidades irreais. A identidade então passa a ser questão secundária. Devemos considerar o teor moral da comunicação como base para identificar os espíritos, assim como fazemos com os homens. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia as suas personalidades, à medida que os espíritos se purificam, elevam-se na hierarquia e as suas personalidades se apagam. Logo, a questão da identidade torna-se indiferente. Os espíritos superiores formam um todo coletivo, cujas individualidades nos são desconhecidas. Desde que o ensino seja bom, pouco importa que aquele que o deu se chama Pedro ou Paulo. Muito mais fácil de se comprovar a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem, ou hábitos que ainda não se despojaram. Como a Silvia falou, né? Aqueles hábitos que a pessoa já tem, e aí as outras pessoas que às vezes o conhecem, reconhecem os hábitos, né? Se pedirmos provas de sua identidade, eles podem ficar até magoados, como qualquer outra pessoa ficaria, né? Se eu chegar aqui falando que eu sou eu e vocês quiserem provar que eu sou o Mateus, eu vou falar, vou embora daqui, né? Um meio empregado, às vezes com êxito, para identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é realmente quem diz ser. Pode-se incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura. Devemos lembrar que espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que quanto mais venerável for o nome com que se apresentam, mais devemos desconfiar. Você vê que ele traz algumas dicas como a gente identificar o espírito. Mas algumas vezes essas dicas às vezes não funcionam. Então, por isso que a gente tem que utilizar da razão. Igual ele falou, ele fala em nome de Deus Todo-Poderoso. Tem espírito
que às vezes não consegue falar o nome de Deus, porque se sente culpado. Mas tem alguns que nem isso, né? Ele fala o nome de Deus tranquilamente. Então, às vezes, a gente não deve tomar a palavra ao pé da letra, né? Então, a gente deve se utilizar de diversos meios, diversos métodos para a gente poder fazer essa identificação. Quando essa identificação é necessária, né? Quando o Espírito traz alguma orientação para o grupo, ou traz algum fato novo, ou alguma coisa, a gente tem necessidade de saber de onde é que está vindo essa informação, o que é que esse Espírito está falando. Aí a gente necessita da identificação, né? Muito mais da identificação de que tipo de Espírito que é que está trazendo aquilo para a gente. Se é um espírito superior, se é um espírito brincalhão, nesse sentido é necessário. No nosso trabalho do COEM, é evidente que existem algumas pessoas que fazem trabalhos que a identificação pessoal do espírito é importante. No caso do Chico Xavier, que a gente lembra, e tem algumas pessoas que ainda fazem, trazem aquelas cartas das mães, né? Que perderam os filhos muito jovens. Então, aquela carta servia como um consolo. Então, tinha que trazer referências muito fortes para que o espírito se identificasse, né? Então, existe essa forma também. Mas, na grande generalidade, a gente mesmo vai observar o tipo de espírito que está conversando com a gente, para a gente não se deixar enganar, né? Principalmente quando vem um espírito se dizendo mentor, orientador, a gente tem que tomar cuidado para observar o que é que ele está falando, o que ele está trazendo, qual é o motivo que ele está trazendo aquela informação. Então, por isso que a gente tem que estar sempre reunido em grupo, sempre com comunhão de pensamento, né? Sempre na disciplina, para que a gente possa discutir aquilo que o Espírito trouxe. Como você disse, Edson, não é porque o Espírito desencarnou que ele teve, acho que foi a Karen, que ele aprendeu mais coisa, porque desencarnou, ele sabe mais, ele enxerga mais, ele pode mais. Não. Ele é um espírito, ele é uma criatura conforme nós mesmos. Então, não é porque a pessoa morreu, é um espírito, que a gente pode se fiar na palavra dele. Ele sabe tanto quanto eu, se ele tiver o mesmo nível de conhecimento meu, o mesmo nível de moralidade meu. Então, nós somos iguais, nós temos ali iguais. Agora, se ele é uma criatura que tem um tanto mais de cultura, ou mesmo mais em moralidade, ele é superior. Então, ele pode trazer um conselho, assim como um amigo da gente, encarnado, que sabe mais, que é mais experiente, e pode trazer um aconselhamento para a gente, que às vezes está perdido em algumas questões que a gente precisa de ajuda. Então, é dessa forma que a gente tem que ver os espíritos. O espírito não é Deus, não é um ser superior porque ele é espírito. Não é porque ele desencarnou que ele passou a ser superior. Tem até uma brincadeira que a gente fala que todo mundo que morre é sempre bonzinho, né? Vira bonzinho. A gente esquece todos os defeitos, né? Não é que é para a gente ficar lembrando, mas é para a gente ter a consciência que aquela pessoa tinha limitações conforme a gente tem também, né? Então, não é porque a pessoa morreu, desencarnou, que ela se despojou de todas as suas dificuldades e também de suas virtudes. Então, ela carrega suas virtudes, mas carrega suas dificuldades também. Então, não é porque o Espírito falou que eu vou aceitar cegamente, né? Eu tenho que raciocinar, né? Verificar que tipo de espírito que está falando isso para mim? O que ele quer dizer com isso? O que ele está querendo? Que informação é essa que ele está trazendo para mim? Se eu não entendi, vamos conversar com o grupo, né? O que é que está acontecendo? Vai ser importante isso ou não? Então, isso que é importante para a gente no grupo mediúnico. Então, é por isso que a gente estudou já 3 vezes, cada hora com um enfoque, porque a gente percebe que é uma situação delicada, essa da identificação dos espíritos, que a gente não consegue fazer ela de forma totalmente objetiva, né, nas nossas reuniões. A gente sabe que existem caminhos, existem espíritos e existem médiums que conseguem mais objetivamente trazer nomes e datas.
né? No livro dos médiuns também, o Kardec estuda tipos de médiuns. Tem médiuns que se prestam a esse tipo de informação. Ele consegue passar esse tipo de informação mais objetiva. E tem médium que não consegue. Não adianta você perguntar para o médium uma data, um nome específico que ele não consegue passar. Ele não consegue captar isso. Ele consegue captar mais sensação, né? Então, cada médium tem um tipo de trabalho também. Tem tudo isso. Então, são nuances que às vezes a gente não consegue compreender totalmente. Mas o importante é isso, a gente entender isso, que o espírito é uma criatura tal qual a gente mesmo. Desencarnou, tem as suas dificuldades e as suas virtudes. Então, não é porque o espírito falou que é verdade absoluta. É nesse sentido que a gente tem que aprender a trabalhar com os espíritos para não ser enganado, para não cair nas malhas da obsessão. Porque senão o espírito nos deixa dependentes dele. Porque a gente está sempre perguntando, é o meu mentor, é o meu anjo da guarda, o guia lá do centro falou, o guia do centro falou que hoje eu tenho que ir no centro, tenho que chegar 10 minutos mais cedo, né? Então, assim, você não faz nada sem perguntar para o guia, para o orientador, para o anjo da guarda, né? Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Não, os espíritos superiores não estão aí para isso. E esses que fazem isso são espíritos brincalhões, que estão brincando conosco, nos pondo presas de obsessões. Certo? O espírito superior está aqui para ajudar, socorrer, amparar e trabalho sério. Nada de ficar tutelando o dia a dia, o cotidiano, entrando na vida pessoal de nenhuma pessoa. Não é esse o intuito do espírito superior, nem do espiritismo. O espiritismo veio para trazer orientações, conforto e consolo para que a gente possa crescer espiritualmente, certo? Então, com isso a gente encerra esse capítulo que a gente estudou no Cohen, da identidade dos espíritos, sabendo que juntamente com a obsessão, um assunto muito delicado e muito difícil, um escolho mesmo para a gente na doutrina, para a gente poder aprender a identificar esse espírito. Então, requer muito estudo e muita prática para que a gente possa reconhecer um espírito. Certo? Então, encerramos. Nenhum recado, né, Marlene? Recado algum? Não? Então, a semana que vem, nós voltaremos no nosso Cohen. Vamos fazer as partes práticas de novo, serão mais 3, né? Depois a gente faz de novo um outro aprofundamento. E a gente vai continuando nesse esquema. Então, a gente venha preparado, vamos chegar mais em silêncio, fazer leitura. Fazer leitura, prece, né? A hora que a gente chegar, para a gente já ficar num ambiente de concentração, para que a gente possa conseguir trabalhar melhor. Marlene, você faz a prece de encerramento? Senhor Jesus, divino amigo todos os dias, incondicional. Agradecemos profundamente pelo nosso reencontro, pelo estudo de hoje, tão proveitoso, Senhor. E que todos esses conhecimentos possam ser sedimentados em nossas almas, para que possamos trabalhar com mais seriedade e tranquilidade na seara mediúnica. Pedimos pelos nossos companheiros que não puderam estar hoje aqui conosco, que todos eles, onde quer que eles se encontrem, possam receber também os mesmos benefícios que recebemos enquanto aqui estávamos. Em especial, ao nosso companheiro Toninho, sua esposa Marlene, que o pai do Toninho desencarnou hoje, que ele também possa receber as bênçãos de amor de toda a equipe espiritual. Abençoai os nossos lares, as criaturas queridas com as quais convivemos nesta encarnação, em busca do aprendizado, aquelas que temos mais afinidade, o relacionamento mais tranquilo, mas principalmente com aquelas
que temos mais dificuldade nos nossos relacionamentos. Entendemos que todos estamos juntos para o aprendizado, para o refazimento das nossas relações espirituais. Abençoe-nos sempre. A nossa profunda gratidão, que assim seja.